Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas configurações intermediárias no VirtualBox. Como muitos de vocês já estão utilizando o VirtualBox, e algumas pessoas estão tendo algumas dúvidas em relação ao VirtualBox, eu lancei anteriormente alguns vídeos sobre a instalação do VirtualBox, a utilização quando se cria uma máquina virtual. Então a primeira parte foi a instalação do VirtualBox nos sistemas operacionais. Depois eu fiz a criação de uma máquina virtual. Então eu ensinei para vocês como criar a sua primeira VM no VirtualBox. Posteriormente eu fiz o vídeo sobre a instalação dos adicionais para convidados. E agora eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo onde eu falo sobre algumas configurações intermediárias no VirtualBox. Eu não vou fazer um vídeo avançado, porém vou ressaltar algumas configurações e utilizações de setups dentro do próprio VirtualBox que vão aí agregar valor até mesmo para dentro de uma máquina virtual de teste, tá? Então o propósito deste vídeo é justamente fazer com que vocês vejam o VirtualBox de uma maneira um pouco mais avançada, tá? Então se você ficou com vontade de conhecer mais o VirtualBox, siga a playlist, tá? Tem a playlist completa dos vídeos do VirtualBox, onde eu vou desde o básico até o avançado utilizando o software VirtualBox. Esse vídeo é para você, se você ficou interessado, veja aí na descrição desse vídeo, você vai ter acesso à playlist e ao material completo do canal Projeto Root e também essa playlist específica do software VirtualBox, tá pessoal? Então neste vídeo eu vou abordar configurações de tela remota, vou também abordar a questão de gravação das telas, ou seja, eu consigo fazer um screencast ali para um desenvolvedor, para um cliente, ou até mesmo para algum familiar, caso precise instruir como utilizar algum tipo de software. Também vou abordar a questão do print screen, que também é muito útil nesta mesma área, e também vou abordar o compartilhamento de arquivos dentro do próprio VirtualBox, ou seja, eu não preciso instalar um servidor para compartilhar arquivos entre a máquina real e a máquina virtualizada, tá? Então se você ficou interessado em saber mais sobre o VirtualBox, na descrição desse vídeo vai ter o link para a nossa wiki contendo todo o material do VirtualBox, também vai ter acesso nessa mesma descrição a playlist completa do VirtualBox, onde eu vou desde o básico até o avançado em formato de vídeo, como vocês estão assistindo agora, mostrando detalhe por detalhe do software VirtualBox. Então se você gostou, é claro que eu vou pedir para você deixar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e também fazer acesso completamente ao nosso material, tá bom pessoal? Então vamos ao nosso laboratório fazer a utilização do software VirtualBox nas funções intermediárias. Vejo vocês lá no laboratório, um abraço a todos e até mais. Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio, onde você vai encontrar os players apoia.se para um apoio recorrente mês a mês, para apoios individuais, ou seja, você pode especificar o valor, fazer a sua contribuição uma única vez. Então você pode utilizar o player PicPay para fazer esse processo, o player PayPal e também o player Nubank. Todos eles estão sendo informados na nossa wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então beleza pessoal, como eu acabei de fazer a abertura aí para vocês e comentando sobre alguns recursos adicionais que o VirtualBox proporciona, eu vou mostrar para vocês algumas das funções que são úteis em alguns momentos na hora de utilizar o próprio VirtualBox, na hora de administrar uma infraestrutura com o VirtualBox ou na hora de fazer algum laboratório com o VirtualBox. Dependendo do caso, pode ser útil para você a utilização de uma dessas ferramentas, se não todas. Eu vou começar mostrando aqui para vocês algumas configurações do host, tá? Então, quando eu instalo o VirtualBox, tá? Como eu já mostrei para vocês, a instalação, o processo de instalação em cada sistema operacional do VirtualBox, a instalação dos adicionais de convidado para o VirtualBox, a criação da VM, tudo isso daí já foi mostrado para vocês. Então se você não sabe ou tem dúvidas, veja na playlist completa que vai estar na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado
para a playlist correta com todos os vídeos relacionados ao VirtualBox. Mas nesse caso eu vou clicar aqui no host que eu quero modificar, então eu estou selecionando aqui o Windows 10 e vou clicar em configurações. Ao clicar em configurações eu tenho uma porção de configurações, entre eles eu tenho aqui a guia geral, que nesse caso eu não vou precisar mexer em nada aqui. Sistema, aqui eu tenho o tipo de sistema, qual a placa-mãe, processador e aceleração, também não vou mexer em nada. Monitor, aqui é uma situação bem interessante, eu consigo colocar telas, ó. No caso essa máquina está ligada e eu não consigo modificar muitas coisas, mas interessante, se a máquina estiver desligada, eu vou fechar aqui, ó, vou clicar numa máquina Windows 7 que está desligada, vou clicar em configurações, vou clicar em monitor e notem que agora está habilitado aqui as modificações para que eu possa ajustar conforme eu queira. Nesse caso aqui eu tenho memória de vídeo, então aqui o padrão tá entre 16 e 32 MB de vídeo, eu posso aumentar até 128. Quantidade de monitores, tá? Então eu consigo estabelecer até 8 monitores virtuais, dependendo do caso pode ser útil. Eu recomendo utilizar um, no máximo 2. A controladora gráfica, geralmente por padrão é VBox SVGA ou VBox VGA. Aí eu posso ainda habilitar o 3D dela. Não é o caso agora. Em alguns casos é necessário gravar o que está sendo apresentado na tela. É claro que eu, como utilizo o software OBS para fazer a captura para vocês, então eu não tenho a necessidade de utilizar esta opção, mas eu poderia habilitar a gravação e aí disponibilizar modo de gravação apenas vídeo, apenas áudio ou áudio e vídeo. Então ele vai capturar o que tiver na máquina, tá? Em áudio ou vídeo, ou apenas áudio ou apenas vídeo. Aí eu posso deixar a critério aqui de quem for utilizar. Qual é o caso de utilização? Olha, eu quero mostrar para um cliente uma situação que acontece ou um bug que acontece no sistema. Eu quero mostrar para um cliente, eu quero mostrar para um desenvolvedor algum bug relacionado a algum sistema, alguma coisa assim que está acontecendo. Então eu posso especificar se eu vou gravar apenas o áudio, apenas o vídeo ou ambos, tá? E o caminho da onde vai estar localizado este arquivo de áudio e vídeo, ou apenas áudio ou apenas vídeo, tá? Então aqui eu tenho o identificador dele, ele vai dar o caminho e ele salva na extensão WebM, que é uma extensão multimídia aí muito utilizada, tá? Ela compacta bastante, então é bem interessante. Claro que ela não te dá uma qualidade muito excelente, mas ela te dá uma boa resolução para fazer aí um screencast ou alguma questão que seja necessário gravar a tua tela, tá? Então eu tenho a resolução aqui, então ele por padrão vem em 1024 por 768, mas eu posso escolher aí entre tantas as resoluções. Eu recomendo 1920 por 1080 no caso do teu adaptador gráfico do VirtualBox lá na máquina virtual esteja então usando a resolução de 1920 por 1080, tá? Aqui vai acompanhar a resolução da máquina. No caso lá nós estamos utilizando 1920 por 1080, 16 por 9. Aqui a quantidade de frames por segundo, tá? Então taxa de frames ele vem por padrão 25, sendo que o máximo estipulado é 30, tá? Mais do que 30 ele não vai capturar. E aqui a qualidade do vídeo, eu consigo estabelecer desde uma qualidade muito baixa até uma qualidade alta. Então conforme eu configuro aqui as minhas resoluções, obviamente que vai aumentar o tamanho do arquivo. Se eu prefiro uma resolução mediana, ó, eu posso botar médio, médio e aumentar a taxa de quadros, já fica razoavelmente bom e eu não vou perder nenhuma informação relevante, tá? Vai ficar satisfatório para quem estiver assistindo. Então aqui ele dá uma estimativa de cerca de 49 megas a cada 5 minutos de vídeo. Se eu quiser aumentar a qualidade do vídeo, vocês vão ver, né, vocês vão reparar ali que ele vai aumentar para 75 mega a cada 5 minutos. E a qualidade do áudio aqui também, se aumentar ele não vai influenciar muito, tá? Aumentando os frames e aumentando tudo no máximo, ele vai ficar 75 mega também, tá? Não recomendo se utilizar 30 frames porque pode congelar a máquina, tá? Pode acabar travando. 25 frames por segundo já está de bom tamanho e a qualidade aqui média também não vai deixar nada a desejar. Com esta configuração setada, eu posso clicar em OK e aí no momento que eu quiser utilizar esta configuração para gravar a minha tela, basta que eu habilite. Agora eu vou mostrar para vocês no Windows 10. Eu vou clicar aqui no configurações,
vou aqui em monitor, gravação, vou habilitar a gravação e vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocar aqui 1920 por 1080, vou estipular aqui 25 frames, médio e médio. Notem que o caminho vai ficar aqui, eu posso estipular outro se eu quiser, tá? Mas por padrão ele já deixa estipulado dentro da pasta da máquina, tá? Então ele vai ficar dentro do usuário, né? Dentro da pasta Home, usuário, VirtualBox VMs, grupos de Windows, porque é o meu grupo que eu estou utilizando ali, o nome da minha VM, Windows 10, e o nome do arquivo Windows 10 WebM, tá pessoal? Então, quando eu clico em OK, então ele permite agora que eu faça gravações da minha tela. Então, para testar para vocês, deixa eu até mostrar aqui para vocês que eu vou selecionar aqui, ele está habilitando aqui áudio e vídeo, tá? Então, nesse caso, quando eu for utilizar a máquina, estou com a máquina aqui, então para começar a gravar eu vou clicar aqui no menu visualizar e vou clicar no item gravação. No momento que eu clicar em gravação, vocês vão reparar logo lá abaixo, próximo ao relógio e o idioma, vai ter um íconezinho ali, tá indicando que ele está gravando, tá? Então notem ali embaixo, tá? Estou olhando ali para o íconezinho, notem que está bem ali embaixo a indicação que ele está gravando. Agora eu vou abrir aqui, por exemplo, o Explorer, tá? Então vamos abrir o Explorer, ele vai abrir o Explorer na máquina, eu vou abrir o meu computador, C2 pontos, como se eu estivesse utilizando aqui o equipamento para demonstrar para um cliente ou para um desenvolvedor algum problema. Olha, aconteceu um problema na janelinha XYZ, tá? Enfim, eu estou demonstrando aqui para ele, tá? Perfeito. Se eu quiser parar a gravação, eu vou clicar novamente em visualizar e gravação. No momento que eu clicar em gravação, ele vai parar lá, tá? De rodar aquela bobina de filme que estava rodando ali, parou. Agora eu consigo então pegar este arquivo e mostrar para quem quiser ver este arquivo. Como que eu vou acessar esse arquivo? Bom, está na minha máquina host, não está na máquina do Windows 10 aqui, tá? Então eu vou minimizar aqui a minha tela da máquina virtual, vou minimizar o meu VirtualBox, vou abrir as máquinas virtuais, vou vir aqui no grupo de Windows, então vamos localizar aqui o grupo Windows. No grupo Windows eu tenho aqui a máquina Windows 10 e olhem só, eu tenho aqui então os arquivos que foram coletados, que foram gravados. Agora, claro, como eu fiz alguns testes, basta a gente identificar qual foi o arquivo que eu gravei por último. Eu posso exibir aqui a data para que ele me mostre o último arquivo criado, tá? Então, acredito que tenha sido este daqui, pelo horário. Então, se eu abrir ele aqui, agora ele está então abrindo esse arquivo que foi gravado, ó. Então vou maximizar aí para vocês. Vocês vão notar que ele está sendo executado na máquina host, né? Ou seja, no meu computador, e não na máquina Windows 10 que está lá no VirtualBox, tá? Então esse arquivo fica fora da máquina virtual. É claro que se o propósito é justamente mostrar alguma coisa para alguém, tá? Ó, notem que a qualidade ele dá um problema, uns bugs aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é questão de ajuste de qualidade, tá? Então aquilo ali está relacionado ao frame rate, ó. Então notem que ele perdeu alguns quadros, aí voltou. Então são questões de ajustes, tá pessoal? Não é a melhor ferramenta para fazer essa captura, mas há possibilidade, tá? Então lembrando, vou ver aqui um outro arquivo, vamos ver se ele ficou com a mesma qualidade, ó. Então tá rodando, ó, alguns segundos. Então ele não é o melhor software para fazer, ó, eu não estou mexendo no computador, ó, ele está gravando ali o que foi feito anteriormente, tá? Então não é o melhor software, mas há a possibilidade de usar esta ferramenta para fazer ali um screencast, tá? É utilizado aí por desenvolvedores muitas vezes para fazer de repente um teste. Eu já precisei utilizar esse sistema de gravação porque o desenvolvedor precisava ver o que estava acontecendo com o sistema. Então a única forma que eu tive de mostrar para ele foi utilizando o próprio VirtualBox com uma máquina instalada do zero e apenas instalado o software desse desenvolvedor, e aí comprovar que existiu um bug na ferramenta, tá? Então por isso que é importante a utilização de ferramentas de captura de tela.
Esta opção aqui de captura de tela é interessante porque eu consigo ainda fazer uma captura de tela em formato de imagem. Então, por exemplo, eu quero tirar um print screen. Então, eu tenho aqui, ó, captura de tela, e ele vai tirar então um screenshot e eu consigo então salvar esta imagem. Tá? Eu vou botar aqui salvar na pasta e notem que quando eu for abrir essa pasta, lá na pasta do Windows 10, eu vou ter então uma print screen daquela tela. Tá? Teria outras ferramentas? Sim, mas o VirtualBox já tem a sua própria. Pode ser utilizado também conforme a necessidade. Bom, uma das funcionalidades que é muito útil no VirtualBox, em específico para quem administra diversos sistemas, é a funcionalidade de tela remota. O VirtualBox ele implementa o famoso RDP ou Remote Desktop em seu subsistema. Então é possível com essa funcionalidade utilizar o protocolo RDP, ou também conhecido como VRDP no caso do VirtualBox. Ele vai utilizar por baixo o protocolo RDP para fazer conexões com os hosts virtualizados. Então existem algumas maneiras de se conseguir utilizar esse protocolo. Quando tu tem máquinas Windows, tá? Que vai ser o caso aqui da que eu vou mostrar para vocês, eu posso simplesmente descobrir o endereçamento IP dessa máquina. Então eu vou ligar ela aqui. Então, após estar com a máquina ligada, eu preciso identificar qual é o endereçamento IP dela. Então eu posso vir aqui nas opções de rede, posso verificar qual é o endereçamento IP dela. Então ela está com o IP 192.168.201.179. E aí eu vou utilizar um software para conexão com RDP. Mas também existem outras maneiras de se conectar nela, tá? Então isso vale tanto para Windows quanto para Linux, tá? Agora eu vou mostrar para vocês as conexões como são feitas. Quando eu sei o IP desta máquina, eu consigo utilizar um software. No caso aqui, como eu utilizo o Linux, eu tenho um software chamado Remina, que seria um software aí para fazer conexões remotas a outros hosts. Neste caso aqui, eu já até configurei ele aqui, mas eu vou editar a configuração. Então eu coloco aqui o IP da máquina que eu sei, tá? Então 92.168.201.179 é o endereçamento IP deste computador aqui. Tá? Então estou com ele ligado aqui, eu tenho ele cadastrado aqui no Remina. A porta padrão é 3389, então eu não vou mexer aqui, tá? Se eu tivesse outra porta, agora eu vou mostrar para vocês. Em avançado, eu vou selecionar aqui o tipo de segurança do tipo RDP, então ele vai estar padrão negociar. Nós temos NLA, TLS ou RDP. Como nós vamos utilizar o VRDP, que é um protocolo do VirtualBox com base no RDP, então nós vamos utilizar aqui o RDP como o protocolo de segurança. Nesse momento, basta que eu faça isso aqui e eu consigo então acessar essa máquina remotamente. Tá? Mas temos aqui uns poréns. Eu só vou conseguir acessar essa máquina aqui desde que ela esteja na porta padrão, porque eu não coloquei a porta aqui. Tá? Ela está utilizando a porta padrão 3389 e também se o meu Windows aqui está permitindo conexões remotas. Então nesse caso, se eu for vir aqui em configurações remotas do meu Windows, eu preciso estar com ele habilitado aqui, permitir conexões de assistência remota neste computador. E aqui embaixo também permitir conexões de computadores que estejam executando qualquer versão da área de trabalho remota. Tá? Então aí sim eu consigo acessar remotamente através do protocolo VRDP do VirtualBox. Então, para que vocês entendam o porquê que é necessário habilitar isso aqui, eu vou desabilitar, tá? Então vamos desabilitar aqui, ok? E vocês vão notar que agora quando eu tentar conectar, ele não vai deixar eu conectar, ó, gravar e conectar, não foi possível conectar ao RDP. Agora eu vou voltar ali e vou habilitar essas opções, permitir, permitir. E agora eu vou conectar aqui novamente, então vamos clicar e ele vai conectar-se aqui, ó. Então notem que agora ele já abriu essa conexão. Tá? Mas existe uma outra forma de conectar, então vamos fechar aqui. Vocês estão vendo que tem aqui teste 01, eu vou criar agora um teste 02, tá? Então eu vou chamar ele teste underline 02, vai ser um RDP, então um protocolo de área de trabalho remota, só que o servidor agora aqui não vai ser apontado para o IP do meu Windows 7, tá? Qual IP que eu vou colocar então? Então eu vou utilizar aqui, deixa eu explicar para vocês que quando eu configuro aqui no VirtualBox essa tela remota,
Então vamos lá, monitor, tela remota. Eu coloco aqui uma porta, então eu habilitei o servidor e coloquei aqui uma porta 3389. Quando eu coloco OK aqui, quando eu clico em OK e vou lá na minha máquina, quando eu inicio a minha máquina, automaticamente eu levanto uma porta, eu instancio uma porta na minha máquina local. Então se eu abrir aqui um terminal e mostrar para vocês com o comando netstat-an pipegrep 3389, vocês vão notar que ele tem uma porta aqui sendo escutada. 3389 é a porta padrão do RDP. Então o que acontece? Eu tenho uma porta local na minha máquina local, ou seja, na máquina onde está instalado o VirtualBox, eu tenho a porta 3389 instanciada, ou seja, ela está em escuta, ela está aberta. E o que ela faz? Ela aceita conexões. Como o VirtualBox ele entende essa requisição, ele vai repassar para o host. Então olha só, agora aqui no meu Remina, o teste 2, eu vou colocar o IP do meu servidor, do meu computador, tá? Do meu notebook aqui, tá? Do meu Linux. Então a primeira coisa eu preciso saber o IP dele, então IP A. Beleza, o IP dele é 192.168.201.156. Bom, diferentemente do 179 que está ali. Então eu vou colocar ele aqui, 192.168.201.156. A porta é a padrão também, então não vou precisar mexer. A resolução eu vou colocar True Color 32 bits. Lá no avançado eu vou, ao invés de negociar, eu vou botar RDP. E assim eu posso guardar essa conexão. Então vamos guardar aqui, ficou teste 1 e teste 2. Quando eu clicar duas vezes no teste 2, ele vai estabelecer essa conexão. E vejam só, ele caiu diretamente no usuário logado. Então, desta maneira, eu consigo acessar tanto através do IP, tá? Se eu clicar duas vezes aqui, o IP da máquina, tá? Então, só que aqui ele vai cair na parte de logon e aqui eu já estou com o usuário logado. Então, duas maneiras de se conectar em RDP. Agora, uma funcionalidade interessante é que eu consigo também conectar mesmo sem ter sistema operacional, justamente porque quando ele cria uma porta local no meu equipamento, vou pegar aqui uma máquina que não tem sistema operacional, vou inicializar ela e vocês vão notar aqui que ela não vai dar boot, tá? Ok, então tá, vou desligar novamente ela e vou configurar agora o Remote Desktop. Então vamos lá, monitor, tela remota, aqui a porta está 3390, vamos deixar 3390 mesmo, não tem problema, 3390, vou clicar em OK. Ao inicializar esta máquina, lembrando que ela não tem nem sistema operacional, agora eu vou vir aqui no meu notebook, tá, no meu sistema, e vou filtrar a porta 3390 apenas para verificar se ela está em estado de ouça ou listen. Notem, a 3390 está em estado de ouça, ou seja, existe uma porta local novamente no meu sistema operacional. Então, se eu for aqui no meu Remina, que é o software que eu estou utilizando, clicar aqui em mais para adicionar uma nova conexão, vou chamá-la de teste _03. Vou apontar aqui para o protocolo RDP e vou apontar para o meu endereço IP 192.168.201.156, só que agora a porta é a 3390. Então notem, ali eu não informei a porta, aqui eu estou informando, porque não é a porta padrão. Então se vocês pararem o mouse ali, ele vai notificar ali, formatos portados. Então é servidor, porta, ou o servidor entre colchetes, porta. Então aqui eu também vou utilizar True Color, e aqui no avançado vou trazer para RDP. Vamos guardar. Agora notem a diferença aqui, ó. Aqui eu não estou informando no teste 1, não estou informando a porta, ou seja, ele está trabalhando com a porta padrão de RDP, que é 3389. Aqui no segundo teste também eu não estou trazendo o endereçamento da porta. Agora no terceiro teste eu estou trazendo o endereçamento da porta. E notem, aqui eu estou apontando para o IP do Windows lá, aqui da máquina local e aqui novamente da máquina local, porém com uma porta diferente, 3390. Ao mandar conectar, ou seja, eu vou clicar duas vezes, ele vai estabelecer essa conexão e notem, agora ele está ali na tela onde eu consigo então utilizar a máquina. É claro, nesse caso aqui a máquina não tem sistema operacional, mas eu poderia fazer uma instalação do sistema operacional. Então eu vou criar um teste 4 aqui, tá? Então
Vamos fazer um teste 4, onde eu vou ter uma máquina onde eu vou fazer a instalação do sistema operacional pelo RDesktop, tá? Pelo protocolo RDP. Vamos configurar aqui também a nossa tela remota. Então vamos lá, monitor, tela remota, habilitando. Vamos botar a porta 3391, tá? E vamos clicar em OK. Se eu for filtrar agora lá no meu computador, aqui no meu notebook, tá? No meu sistema operacional Linux Mint, a porta 3391 ela não vai estar em estado de lista, ou seja, não vai estar escutando. Ó, não existe essa porta ainda. Por quê? Ela só vai existir no momento que eu inicializar este computador virtual aqui, essa máquina virtual. Enquanto eu não levantar essa máquina, enquanto eu não inicializar essa máquina, a porta ela não vai ser levantada também, tá? Então, ao inicializar esta máquina, agora eu vou filtrar aqui, deixa eu só colocar aqui para ele inicializar pelo CD. Ao inicializar essa máquina e filtrar novamente, agora eu tenho a porta 3391. Vamos lá no Remina, vamos criar novamente o teste 4, teste underline 04. Vamos utilizar o RDP, vamos apontar para o mesmo servidor, né, ou seja, para o mesmo endereço IP 192.168.201.156, só que na porta 3391. Vamos utilizar aqui TrueColors também. Vamos utilizar no avançado RDP. Vamos guardar. Agora nós temos todos eles configurados aqui. Teste 1, 2, 3 e agora o 4. Então notando sempre que os IPs aqui, desde o teste 2, ó, teste 2, 3 e 4 é o mesmo IP. Qual é o IP esse aqui, Diego? Bom, esse aqui é o IP do meu Linux Mint, tá? O Linux que eu estou utilizando. Então, aqui é a porta 3389, aqui é a porta 3390 e agora, por último, 3391. Ao mandar conectar, notem que ele vai conectar e eu consigo agora fazer a instalação do sistema operacional. Ó, então eu estou agora, é como se eu estivesse utilizando, na verdade, tá? O sistema operacional. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu consigo utilizar o sistema e ele automaticamente vai executar o que está de um lado do outro, tá? Que aqui estamos em tamanhos e resoluções diferentes, tá? Mas eu consigo, ó, no momento que eu mexo o mouse de um lado, ele mexe do outro. Deixa eu tentar ajustar aqui. Então, ó, se eu mexer aqui na máquina real, ele mexe lá também no RDP. Se eu mexer no RDP, deixa eu trocar aqui o mouse. Se eu mexer no RDP, ele mexe também lá na máquina, na console. Tá? Então dessa maneira eu estou demonstrando para vocês que existe uma implementação do protocolo RDP de uma maneira virtualizada. Então seria de VirtualBox RDP, ou seja, o VirtualBox, a Oracle implementou o protocolo RDP dentro do seu subsistema, o qual permite que eu faça essas configurações. Então existem outras maneiras de se conectar, tá? Mas as principais são essas. Eu posso apontar diretamente para o IP do equipamento, tá? Então, ou seja, nesse caso aqui eu sei o IP do computador e diferentemente eu posso apontar para o IP local. Agora, se eu tenho um Windows instalado que eu permito aqui a conexão remota, se vocês notarem, eu vou utilizar aqui um CMD dentro desse Windows e vou digitar netstat -an. Notem que eu vou ter a porta aqui 3389 funcionando, tá? Aqui, ó, porta 3389, porque é um protocolo que está sendo utilizado dentro do sistema Windows, o qual a Microsoft implementa o protocolo de Remote Desktop ou RDP. No caso de eu utilizar lá em Linux, eu teria que instalar um software dentro do sistema operacional que me permitisse acesso remoto, que não é o caso quando utilizado pelo VirtualBox, porque o próprio VirtualBox vai implementar o VRDP, que vai permitir essa conexão remota dentro do próprio software. Vamos supor que eu tenha dentro da minha rede um servidor de VirtualBox, ou eu tenho um VirtualBox numa máquina de um coleguinha de trabalho. Eu posso configurar o meu Remina ou até mesmo o próprio software do Windows lá de conexão remota. MSTSC seria o software de conexão remota da Microsoft, né? Então eu poderia utilizar ele para conectar remotamente em uma máquina virtual
que está no computador do meu coleguinha. Não necessariamente eu preciso apontar para o IP da minha máquina. Eu estou apontando para o IP da minha máquina porque o VirtualBox está na minha máquina. Se eu estivesse na máquina de algum coleguinha, né, eu apontaria para o IP do coleguinha. Tá? Então não seria necessária a utilização do IP da minha máquina local. Tá? Só está sendo utilizado porque o VirtualBox está instalado no meu computador e aí eu tenho essa diferença aqui entre IPs. Se o VirtualBox estivesse configurado em outro computador, eu apontaria aqui do mesmo formato, porém para o IP do outro computador. Tem que ficar claro isso aí, porque muitas pessoas ficam tentando acessar o VirtualBox, né, a máquina, o host do VirtualBox, e aponta para o seu IP, só que a máquina não está na sua máquina. Né? Então tu vai apontar aqui para a sua máquina se o VirtualBox estiver instalado no seu computador. Tá? Que em alguns casos pode não ser a instalação padrão. De repente tu está no teu computador, mas o VirtualBox está no computador ao lado e aí tu não vai conseguir nunca acessar ele porque tu está apontando para um IP onde não tem o VirtualBox instalado. Óbvio que não vai ter também o protocolo VRDP instalado no teu computador. Então nesse caso eu consigo utilizar agora tanto para máquinas Windows quanto para máquinas Linux e fazer inclusive o processo de instalação de sistemas operacionais via RDP. Tá? Então não necessariamente eu preciso ter acesso à interface do VirtualBox. Tá? Então é uma informação relevante para que vocês entendam aí como utilizar a funcionalidade de tela remota do VirtualBox. Só rapidamente repassando aqui, toda máquina que eu quiser utilizar o VRDP, eu vou em configurações e vou em monitor e tela remota e vou personalizar aqui a porta que eu quero utilizar. Então aqui eu estou usando a 3391, eu poderia utilizar qualquer porta, tá? A padrão é 3389, aí não precisa apontar ali no software de conexão, tá? Como eu coloquei aqui. O teste 1 não está apontando a porta porque está na porta 3389, já o teste 2 está apontando para o IP local, porém sem porta também, mas o teste 3 já está apontando para o IP local com uma porta diferente. E o teste 04 também com outra porta diferente. Tá, pessoal? Então, essa funcionalidade de tela remota serve para conexões de RDesktop, porém implementando o VRDesktop, que é o protocolo Oracle VirtualBox dentro do seu subsistema. Então, pessoal, espero que vocês tenham visto essa funcionalidade aí mais avançada e usem a criatividade para fazer diversos tipos de conexões, tá? Então vamos agora para o próximo item. Então, uma funcionalidade interessante é aqui na guia dispositivos e eu vou ter ali a opção de área de transferência compartilhada. Notem que está desabilitado, tá? Eu consigo utilizar ela habilitando de hospedeiro para convidado, ou seja, tudo aquilo que tiver lá na minha máquina real no hospedeiro, eu consigo colar aqui na minha máquina virtualizada. Ou, ao contrário, tudo que estiver no meu convidado, ou seja, na minha máquina virtualizada, eu consigo colar lá na minha máquina real. Ou eu posso utilizar a opção de bidirecional. Tá? Então, bidirecional, ou seja, tanto faz, tanto da máquina real para a máquina virtual, quanto da máquina virtual para a máquina real. Para que ela funcione, eu vou utilizar aqui também a opção de arrastar e soltar. Ó. Então eu vou colocar em bidirecional. Então se eu clicar agora aqui e pegar esse arquivo aqui e arrastar para a máquina real, notem que agora ele vai copiar esse arquivo para cá. Ó. Copiou. Então eu vou trazer um arquivo lá da máquina real, vou arrastar aqui para a máquina e ele vai fazer a transferência. Notem que agora ele vai fazer a transferência para cá. Tá aqui os dois arquivos. Ó. Então agora eu consigo transferir arquivos entre a máquina real e a máquina virtualizada, tá? Então só como exemplo para vocês aqui, eu vou apagar esses arquivos porque não há necessidade, tá? Só fiz um teste aqui com vocês. Esse aqui também eu vou excluir. Então muito útil quando você quer trafegar arquivos entre uma máquina e a outra, tá? Muitas vezes tu quer fazer algum teste, tu quer trazer algum arquivo de uma outra máquina virtual, né? Por exemplo, se eu tivesse duas máquinas em Windows aqui, eu conseguiria fazer a cópia de uma máquina para a outra apenas clicando e arrastando ou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então eu consigo ter acesso a esta
opção aqui. Então uma funcionalidade bem interessante no VirtualBox é a utilização de pastas compartilhadas. O intuito é fazer um compartilhamento de arquivos de modo bem simples entre as máquinas virtuais. Por exemplo, eu tenho uma pasta na minha máquina real que eu gostaria de utilizar na minha máquina virtualizada. Por exemplo, eu tenho uma pasta onde eu tenho alguns softwares, as instalações de alguns softwares, eu tenho backups e eu quero fazer com que a máquina virtualizada enxergue essa pasta. Então eu vou vir aqui em dispositivos, pastas compartilhadas, e eu vou clicar aqui em configurações de pastas compartilhadas. Então ele vai abrir esta janela, notem que é a janela de configurações da máquina, então eu posso ter acesso tanto por este menu, como diretamente nas configurações da máquina virtual que eu quero modificar essas configurações. Então aqui eu consigo ter aqui pastas da máquina, ou seja, desta máquina aqui, ou pastas transientes, que são pastas que estão acessíveis em outros equipamentos, em outros computadores ou na máquina real. Tá? Então eu vou clicar aqui em mais e vou selecionar o caminho da pasta. Notem que ele dá a opção aqui de não selecionado e outro. Eu vou clicar em outro e vou selecionar uma pasta do meu computador real, ou seja, do meu host, do meu computador que está com o VirtualBox instalado. Então eu vou selecionar aqui uma pasta, vamos vir aqui na pasta, no arquivo mídia, Diego Costa, não tem nada, ok. Eu vou abrir aqui o storage, ou até eu vou utilizar aqui, ó, Diego Costa documentos teste, ok. Então vamos lá, então vamos em Diego Costa documentos teste. Bom, eu quero escolher esta pasta aqui. Tá, agora ele já botou o nome ali, nome da pasta. Aqui eu tenho apenas para leitura, ou seja, o sistema virtualizado só vai poder ler. Então eu estou tirando a permissão de gravação. Né? Se eu quiser manter a leitura escrita é só deixar desmarcado. Posterior eu tenho ali montar automaticamente, é interessante. E o ponto de montagem, ou seja, como é o Windows, eu posso dar uma letra para esta unidade. Vamos supor aqui, eu quero que seja a unidade W2 pontos. E aqui eu posso tornar permanente, ou seja, toda vez que a máquina reiniciar, ele vai fazer essa montagem automaticamente. Tá? Então eu vou clicar em OK. Então se vocês notarem agora nesta página, ele mostrou aqui o nome da pasta, teste, o caminho da onde ela se encontra, o acesso é do tipo completo, montar automaticamente sim, e a unidade é W2 pontos. Ao clicar em OK, tá? Eu vou clicar em OK e vou abrir o meu explorador de arquivos. Notem que no meu computador agora vai aparecer ali a unidade teste, que é W2 pontos. Ó. Então se eu clicar duas vezes ali, ele vai aparecer os arquivos. Se eu por acaso copiar algum arquivo aqui para dentro, vamos supor, vamos ver se tem algum arquivo aqui em downloads, não tem nada. Na área de trabalho, eu vou copiar esse arquivo aqui, ó, minhasconexões.xml. Então vou copiar, vou aqui no meu computador, teste e vou colar ali. Ó, colei esse arquivo aqui. Se eu minimizar aqui e ir na minha máquina real, tá? Vou ver aqui na pasta teste, notem que agora eu tenho o arquivo ali também. Agora eu vou criar um arquivo aqui maior, tá? Vamos supor que eu quero um arquivo aqui que está nos meus downloads. Vou colar aqui um arquivo maior, tá? Peguei aqui o instalador do OBS para o Windows, tá? Então notem que ele nem reconheceu aqui como um executável para Linux, mas para o Windows. E agora, ao usar a máquina do Windows 10 lá, ó, que está com a unidade, eu vou clicar aqui e mandar atualizar, tá? Quando eu atualizar, ele vai ter ali o instalador do OBS para que eu possa utilizar. Então serve para fazer um compartilhamento rápido entre as máquinas. Eu posso utilizar diversos compartilhamentos, tá? Se eu quiser descompartilhar, eu vou precisar vir aqui em dispositivos e aí vai ter a opção ali de pastas compartilhadas e eu posso clicar aqui em configurações e desmarcar aqui para ele não compartilhar mais. Ó, remove a pasta compartilhada selecionada. Então eu vou clicar aqui e ele vai então remover essa unidade ali ao clicar em OK. Ó. Cliquei em OK, alguns segundos depois ele vai sumir essa unidade, tá pessoal? Então dessa maneira eu consigo utilizar ele de modo a fazer compartilhamento com as máquinas virtualizadas. Então eu não preciso levantar um Samba, de repente eu fazer um compartilhamento ali via Windows com o botão direito, propriedades, compartilhar. Eu faço um compartilhamento via VirtualBox. Tá? Então é bem fácil e bem tranquilo de fazer esse tipo de compartilhamento. Então agora eu vou mostrar para vocês
na máquina Windows 7. Eu deixei ela separada aqui porque tem uma particularidade, tá? Então eu vou desligar ela aqui, essa máquina com Windows 10. Nós já não vamos mais utilizar o Windows 10. Eu vou levantar agora a máquina com o Windows 7, tá? Então temos uma particularidade ali que eu gostaria muito de mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui e vou inicializar ela. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, tá, pessoal? De fazer um compartilhamento de arquivos, tá? Que eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Então eu vou abrir aqui o meu computador, vou mostrar para vocês que não tem nenhuma unidade aqui sendo utilizada, apenas o Virtual Guests aqui, ó, tá? Que eu vou ejetar no momento, só para demonstrar para vocês. E eu vou agora no mesmo menu, dispositivos, vou clicar aqui em pasta compartilhada, configurações de pasta compartilhada. Vou selecionar uma opção aqui de compartilhamento, vou selecionar a pasta documentos, teste e escolher. Vou colocar aqui para ele montar automaticamente e vou clicar em OK. E vou clicar em OK novamente. Notem que nesse caso aqui não aconteceu nada, tá? Eu posso aguardar aqui, mas ele não vai montar esta unidade para mim. Por quê? Porque se vocês notarem, no momento que eu cliquei naquela opção ali, ele já mostrou aqui em cima uma mensagem, ó. Os adicionais para convidado não estão disponíveis nesta máquina virtual e, portanto, não é possível utilizar o recurso de pastas compartilhadas. Para utilizar pastas compartilhadas dentro da máquina virtual, instale os adicionais para convidado ou instale-os novamente caso não estejam funcionando corretamente. Para fazer isso, selecione a opção, enfim. Aqui seria porque eu não tenho os adicionais de convidado, por isso que é importante instalar os adicionais de convidado. Então nesse caso eu vou clicar em dispositivos e vou clicar ali, ó, inserir a imagem do CD de adicionais para convidado. Nesse caso ele vai abrir então a opção aqui, eu vou executar a instalação dos adicionais de convidado, ele vai solicitar aqui a minha permissão para que eu possa fazer a instalação. Vamos fazer um processo de instalação agora dos adicionais de convidado. Vou clicar em instalar, vou aguardar o procedimento. Isso aí já vimos no vídeo anterior, então não vou nem comentar aqui o processo, tá? Apenas para demonstrar para vocês o processo que está sendo instalado neste momento. E aqui no meu computador eu só tenho essa unidade aqui no momento, tá? Então vamos aguardar ele instalar os adicionais para convidado. Ao término, ele vai solicitar então o reboot do sistema. Vamos clicar em Finish para ele fazer então essa reinicialização. Algo que é necessário em sistemas Microsoft justamente para que ele possa carregar na inicialização acesso a esses drivers que foram instalados. Por isso a necessidade do reboot, tá? Então vamos aguardar ele reiniciar novamente. Agora que eu instalei os adicionais de convidado, eu consigo fazer a utilização. Então vamos lá. Então vamos abrir aqui meu computador. Notem que eu já tenho até mapeado aqui a unidade teste, tá? Então, como eu coloquei para ele montar automaticamente, ele já montou aqui no reboot, ó. Então eu tenho acesso aos mesmos programas e da mesma maneira, se eu copiar alguma coisa que estiver na minha máquina, por exemplo, eu vou copiar esse arquivo BAT aqui para lá, tá? Então vamos copiar e colar ele aqui, tá? Colei e automaticamente, se eu for aqui na pasta no meu computador, ele já vai estar ali o arquivo. Então é uma maneira bem simples de compartilhamento de arquivos entre as máquinas virtuais, tá? E máquina real também, tá? Então tanto entre o hospedeiro quanto os convidados, tá? Mas por que eu mostrei para vocês no Windows 7 aqui? Porque eu tinha deixado ela sem os adicionais de convidado para mostrar para vocês que é necessário fazer essa instalação. Da mesma maneira que eu vou precisar dele para utilizar essa opção aqui, ó, tela remota. Então, desta maneira, nós complementamos aqui alguns vídeos sobre VirtualBox, dos quais eu me propus a trazer para vocês de uma maneira um pouco mais avançada, tá? Então começamos lá com o básico da instalação, porém partimos agora para vídeos mais avançados do VirtualBox. Então, se você ficou interessado em utilizar o VirtualBox de maneira mais avançada, na descrição desse vídeo vai ter uma playlist onde eu vou trazer todos os vídeos sobre o VirtualBox, desde o processo de instalação, dos quais vocês já viram, acredito eu que vocês já devam ter visto, até a criação de um servidor de máquinas virtuais em cima do VirtualBox. Como este vídeo aqui é um intermediário em relação ao VirtualBox, eu espero que vocês tenham gostado desse material.
que está disponível para vocês aqui no canal. E também, se você gostaria de contribuir com o canal Projeto Útil, você poderia então curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. Isso já ajuda bastante, tá, pessoal? Então, espero que vocês realmente tenham gostado aí desse vídeo. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um abraço e valeu!